Então, galera, a gente tá eliminado da Libertadores, despedindo aqui de BH e antes até da gente ir embora aqui da casa, eu achei por bem gravar esse vídeo pra gente botar aqui, deixar aqui registrado, né? Algumas coisas que a gente tem que ter aprendido depois dessa eliminação. Você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estivemos aqui em BH, no meu caso desde segunda, para fazer a cobertura do Fluminense Atlético Mineiro decisivo pela Libertadores nas quartas de final. E, enfim, a gente acabou eliminado depois do 2-0 de ontem. Se quiser se inscrever, gostar do vídeo, deixa aquele like também aí. Cara, vamos lá. Algumas lições, elas precisam ser aprendidas a partir deste jogo e eu não vou ranquear aqui por ordem de importância, ok? Vou ranquear só pela ordem com que eu fui lembrando. E sempre lembrando também, eu não tô aqui pra... Eu tô aqui sempre pra defender o Fluminense, pra defender a minha opinião. É isso, é pra falar de Fluminense defendendo a minha opinião. Se a pessoa fizer eu mudar de opinião, beleza, mas eu não tô aqui pra defender... E vocês vão perceber ao longo do vídeo, né? Pra defender treinador, jogador, meu amigo. Assim, esses caras são tudo empregados do clube que eu torço. E se eles não estiverem funcionando, não estiverem rendendo, eu vou criticar, eu vou falar que tem que sair, tem que ser demitido. Eu quero o melhor do Fluminense, eu não quero o melhor da minha opinião, né? Imagino que todos vocês sejam assim também, né? E o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa aprender a lição é que o ano de 2024 ele é um ano repleto de decepções. Aí alguém vai levantar o dedinho lá no fundo da sala e falar: mas e a Recopa, Gabriel? A Recopa, aí, talvez todas as decepções do ano foram moldadas por conta da Recopa, pra gente conquistar a Recopa. E acho que ninguém agora termina o ano feliz porque a gente ganhou a Recopa, até porque o ano ainda não terminou. Por que eu tô falando isso? Porque você pega as entrevistas do início do ano, até ali abril, mais ou menos, todo mundo só tá falando da Recopa. E decepção em cima de decepção, e só tava falando da Recopa. Porque, o Mundial atrasou a preparação e aí a gente teve que voltar cedo por causa da Recopa. Fisicamente o time tá mal por causa da Recopa. Não, vamos poupar aqui tudo por causa da Recopa. Não, perdemos esses clássicos aqui, esses clássicos porque a gente ganhou a Recopa. Mas você não disse que ganhou a Recopa. E é óbvio que eu valorizo muito, é o nosso segundo título internacional aqui da América do Sul, foi uma vitória para exorcizar a LDU, óbvio, tá? Não vou também ficar concordando com os outros que menospreza, não. Pra mim é um título muito importante, até pelo contexto que tinha. Mas não dava para moldar a temporada inteira baseado na Recopa. E esse acho que é o primeiro erro. O ano inteiro é um ano de decepção. Ele pode terminar como um ano vergonhoso com o rebaixamento. Talvez, a gente tem 1998 na conta, então não vou nem ousar dizer que seria o pior ano da história a gente ter ganhado um título e cair pra Série B, né? A gente caiu pra Série C já. Mas assim, o ano inteiro é baseado em expectativa e decepção, expectativa e decepção. Era o ano do Tricarioca. Não passou nem perto de ser tricampeão carioca. Era o ano, em que a gente tinha um bom time, montamos um bom elenco, um elenco de nome, tinha peças. Dá pra brigar pelo Brasileirão, olha onde a gente tá. Copa do Brasil, Juventude nas oitavas, um adversário acessível, dá pra bater nas quartas. Enfim, nada. O Diniz agora vai voar. Não rendeu. E na Libertadores, com a chegada do Mano Menezes e um time bem mais sólido, a gente falou, a gente tá competindo contra todo mundo, dá pra competir contra o Atlético. Não deu. Não competimos. Perdão. Acho que essa é a primeira lição, que é o ano de 2024 é um ano de decepção, ele vai ser lembrado como isso. Sempre levantando o dedinho lá, teve a Recopa, né? A segunda lição que fica é que, para uma galera que estava super empolgada com o Mano Menezes, é que o Mano Menezes tem e merece, tem problemas e merece críticas também. Apesar do Mano Menezes, nas suas coletivas, ele explicar algumas coisas e deixar claro algumas coisas, o que é útil para o torcedor, como na coletiva de ontem, ele sentou lá e falou: tudo que eu tentei fazer, tudo que eu tentava fazer, não resolvi o problema contra o Atlético. Eles dominaram a gente do início ao fim e a gente não conseguiu resolver. Isso é beleza, é a parte que ele tem que fazer na entrevista mesmo. Agora, fora da entrevista, ele precisa achar uma solução.
O Mano Menezes, como treinador, como técnico de futebol, a função dele ela é muito bem remunerada e ela recebe muita atenção, porque você tem aí 4, 5 milhões de pessoas esperando que ele sente lá e não leia o jogo igual um jornalista. Esperando que ele sente lá, leia o jogo e saiba o que fazer para tirar essa situação. Porque ler o jogo que ele falou, eu li esse jogo também, olhando lá da tribuna de imprensa. Acho que o Atlético mudou um pouquinho a formação, espetou os dois pontas, era o Arana o tempo inteiro, o Fluminense só se preocupava em tentar parar o Atlético. O Atlético trocava passes, às vezes, muita tranquilidade na frente ali do meio de campo do Fluminense, e quando você troca passes com tanta tranquilidade, uma hora surge espaço para jogar. E o Fluminense não conseguia ficar com a bola. Então, assim, o Mano Menezes fez até uma leitura do jogo, mas fez uma leitura tardia, que demorou muito a mexer. Eu não sei se foi por covardia, eu não sei se foi por medo, não sei se foi pelo efeito físico lá da decepção do ano inteiro, né? O ano moldado para a Recopa e o físico já foi embora. Mas aí você tem jogadores que chegaram no meio do ano também que fisicamente não estão rendendo. O Serna é um exemplo desse. O jogador estava cansado já no início do segundo tempo. Então, assim, ele não mexeu. Ele esperou demais e, novamente, não sei se por covardia. Fez a leitura, não soube como sair. Ele tem que saber sair. Tem que saber sair. E o time não competiu ontem. Não competiu. Então, o Mano Menezes chegou no Fluminense e ele pegou uma terra tão arrasada, um cenário tão merda, de 6 pontos em 39 disputados. 6 pontos. Pior campanha, a segunda pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. Já tem mais de 20 anos aí, pontos corridos. Então, ele melhorar aquilo era fácil. Ele melhorou muito, de fato. O Fluminense está em 18º agora, mas até a rodada anterior estava fora do Z4. Briga para não cair, algo que não estava fazendo antes. Mas o contrato dele é até o final do ano, com possibilidade de prorrogar até o ano que vem. O cenário que a gente vê agora não é de prorrogação. Não é de prorrogação. Vamos lá. A terceira lição que a gente precisa ter é que alguns ciclos acabaram. Eu estava conversando com alguns jornalistas do Atlético lá após a zona mista e aí um deles estava falando, pô, é engraçado que essa geração do Fluminense é porque aquele senso comum, né? Os jogadores do Fluminense estão muito velhos, não sei o quê, porque não conhecem os jogadores que são um pouco mais novos. E aí eu tava refletindo isso um pouco, tava falando, cara, a geração que o Flamengo montou pra 2019, 18, 19, e que perdurou ali mais ou menos até 2022, sem ainda ver muitos reflexos ali daquele time de 19, foi uma geração que teve um tempo aí pra jogar por 3, 4 temporadas, né? Óbvio, com trocas, mudando um, mudando o outro. O Fluminense não montou uma geração dessa maneira. Nem tem como montar, né? Não tem grana pra poder montar dessa maneira, mas a geração que o Fluminense jogou essa Libertadores agora no início do ano não é a geração que vai jogar no ano que vem. A geração do Fluminense que ganhou a Libertadores de 23 não é a geração que vai jogar no ano que vem. O Nino e o André já saíram. O John Arias a gente não sabe se fica, mas Germancano fisicamente a gente não sabe como ele vai voltar mesmo. Até agora não dá pra cobrar tanto dele, mas também não dá pra vir pra cá também pra falar que boa, o Cano voltou e etc. O Ganso ainda rende, mas fisicamente a gente já sabe que não era um primor. O Marcelo já foi, o Felipe Melo já foi, o Samuel Xavier tá indo também. Então a gente tá falando de jogadores, até o Martinelli, não fisicamente esse daí, mas acho que o melhor dos mundos agora pro torcedor do Fluminense era o Martinelli sumir, né? Mas não acho que não vai acontecer isso não. Então a geração se foi. E aí nesse momento a gente tem que construir, tá construindo até com as contratações do meio do ano, uma geração nova pro ano que vem. Talvez o perfil seja um pouco diferente, talvez seja necessário remodelar um pouco o pensamento de futebol do Fluminense, porque no ano em que o Fluminense mais gastou dinheiro na sua independência financeira, né, desde que saiu do patrocínio da Unimed, o Fluminense fez um ano baseado em decepção. E esse acho que é o último ponto das lições que ficam, e essa é uma lição pensando mais no início do ano. O Fluminense rifou o Alexander, rifou no sentido de vender, tá? A venda do Alexander até foi ok. Mas vendeu o André, vendeu o Nino, o Fluminense vendeu uma série de jogadores durante o ano. E provavelmente ainda vai vender mais, porque o rombo é gigante.
O Fluminense tem uma folha salarial alta. O Fluminense baseou esses ganhos, esses gastos todos em expectativas que ele não conseguiu atender das importantes nenhuma na temporada. Praticamente nenhuma, né? Acho que era quartas da Copa do Brasil e semi da Libertadores que o Fluminense esperava. Não atendeu nenhuma dessas duas. Caiu nas oitavas da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Isso é perder dinheiro e engana quem pensa que lá está escrito só numa cota que você recebe para jogar de 10 milhões, 12 milhões de reais a semifinal da Libertadores. Não. Quando você projeta que vai até a semifinal, você está projetando talvez algum bônus do patrocinador, você está projetando uma renda milionária no Maracanã, no jogo do nosso mando. Você projeta mais algumas coisas. O Fluminense projetou que ia receber o dinheiro a segunda parcela lá do adiantamento da Liga. E pelo que todo mundo está vendo, aparentemente estão tentando negociar para não receber esse adiantamento, para não perder tantos por cento. Se você não entende muito desse assunto, tem vídeo aqui no canal sobre esse adiantamento bizarro. Ou seja, o Fluminense vai receber nessa reta final de ano menos dinheiro, muito menos dinheiro do que esperava. E aí vai ter que vender. Sabe quem disse isso? O presidente Mário Bittencourt. Quando eu perguntei a ele se as expectativas das metas não estavam sendo muito altas, esperando o G6, G7 de Campeonato Brasileiro, semifinal de Libertadores, que o Fluminense tinha chegado até hoje 2 vezes na sua história, e continua, né, só com 2 vezes, quartas de final de Copa do Brasil. Se as expectativas estão sendo muito altas, ele falou, não, são conservadoras. Pois bem, o Fluminense, então, quando você fala de metas conservadoras, você fala de atingir o mínimo, né? O Fluminense não fez o mínimo nessa temporada, nas 3 principais competições. E por último, acho que a lição que fica é de olhar pra frente. O Fluminense não pode ser rebaixado, gente. Eu sei que depois do jogo de ontem eu tava no pós-jogo, mas estava na parte de baixo, não estava opinando. Mas quando eu subi eu vi alguns pics e superchats sobre SAF. Eu tenho muito medo do assunto SAF ser debatido com pressa, mas eu tenho mais medo ainda do assunto SAF não sendo debatido. E do assunto SAF sendo usado só por fins eleitorais. Se o Fluminense for rebaixado, o assunto SAF é debatido com pressa. E aí a gente pode entrar na 777 da vida. O Fluminense não pode ser rebaixado. Se o Fluminense for rebaixado e não tivermos o Fluminense se transformando e criando uma SAF, eu não sei o que acontece com o Fluminense não. A gente foi pro estádio conversando com o Cruzeirense. E assim, é desesperador pensar que a gente pode caminhar para esse mesmo caminho. O Fluminense vai precisar escapar com isso daí. Não dá para registrar novos jogadores, não dá para fazer nada disso. É escapar com isso daí. Já mostrou até ontem que de fato compete com os times, consegue ganhar. E agora vai ter que provar isso. É juntar cacos, é tentar entender o que o Milito fez de tão especial, ou se faltou do Fluminense, ou se só uma exceção. E ganhar os jogos em casa, principalmente. E tentar não colocar a maior decepção na temporada, que seria um rebaixamento para a Série B. Comenta aqui embaixo também quais lições, de repente, eu acabei não falando aqui e que também foram aprendidas com o jogo de ontem. É isso. Agora, daqui a pouco a gente vai almoçar, vai para o aeroporto. Tem live do Jornada hoje mais cedo, 2h30 da tarde, né, por conta do voo do pessoal que é 5 e pouca, o meu acho que é 9 e pouca da noite, então a gente não conseguiria fazer o Jornada no horário padrão. Então, a partir de 2h30 mais ou menos, a gente está ao vivo, direto do aeroporto, para o último Jornada relacionado a Libertadores. E tá aí mais uma lição, né? A gente vai ter que brigar e lutar muito para usar a hashtag de novo, Juntos pela Sula, no ano que vem, ter pelo menos uma competição internacional da Conmebol, né? Porque o Mundial a gente também tem. Enfim, tá? Tamo junto. Obrigado aí por toda a moral que vocês deram durante todo o período da Libertadores. Nessa, não consegui em todos, né? Fui em 9 dos 10. Mas aí continuo com um número, pelo menos, uma marca pessoal, mas que eu agradeço a vocês também, porque são vocês que me ajudam a chegar nisso, mas dos últimos 23, 25, 26, dos últimos 26 jogos de Libertadores, eu fui em 25. Então, enfim, agradeço muito a vocês e, claro, também pela moral que vocês dão aqui no trabalho, tá? Obrigadão, tamo junto, até a próxima, valeu.